Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. É uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, dá uma certa nostalgia, uma tristezinha, porque está terminando o nosso estudo. Mas não faz mal, nós vamos continuar estudando as outras obras e continuar ligados, juntos. Na semana passada, aconteceu que eu recebi uma mensagem de Nádia, que assistiu aqui de Portugal o estudo. E ela me disse: eu não consegui fazer perguntas, não foi permitido. Então, vamos informar aqui a todos que estão assistindo que, se não for inscrito no canal, não consegue fazer a pergunta. E aí do ladinho tem assim, vermelhinho, inscrever-se. Inscrevam-se no canal. E também cliquem aí na mãozinha assim, ó, de positivo, para dizer se gostou, e se não gostou, pode colocar sempre a gente saber o que a gente precisa melhorar. Também recebi um telefonema da Lilian Ruth, que me deu o seguinte retorno: olha, Selmara, você disse que não era para a gente ler o capítulo 4, mas eu fiquei curiosa e fui lá correndo ler, porque eu queria saber o que tinha nesse capítulo 4 e conhecer essa história. E eu quero saber agora quem foi que também ficou morto de curiosidade aí e foi ler o capítulo 4. Coloca aí para a gente no chat enquanto eu compartilho a minha tela. Bom, Márcio, você está aí olhando o chat para nós? Diga aí para mim o que o pessoal colocou. Que leu, não leu? Por enquanto, parece que foi só a Lilian mesmo, que correu É? lá e leu, porque até agora não apareceu nada aqui no chat, não. Ninguém disse nada. Estamos aqui vigiando. Estamos aqui Ah, vigiando. então tá bom. Então vamos começar. Nós já sabemos que estamos estudando o livro No Mundo Maior. E hoje nós temos uma surpresa. Nós dissemos que íamos estudar só até o capítulo 4. Mas esse caso que nós vamos estudar, ele tem um desfecho muito interessante no capítulo 5. Portanto, nós vamos estudar rapidamente os dois capítulos. O capítulo 4, que tem o título Estudando o Cérebro, e o capítulo 5, que tem o título O Poder do Amor. Então, nós vamos começar vendo aqui Senhora, a... Sim, Senhora, olha, diga. reclamamos aqui, apareceu alguém. A Gersini falou que leu o livro todo já. A Débora disse que ficou curiosa, mas não leu. Tá bom, viu, Ah, Débora? O Alan Castro também disse que fez a leitura do capítulo 4. E a que Rita maravilha. disse que não leu porque não tem o livro. Oh, meu Deus! Mas então nós vamos descobrir essa história juntos aqui hoje. E aí depois, quem tiver um livro, empresta para colega, gente, por favor, porque ninguém pode deixar de ler esse livro. Ele é por demais interessante. Inclusive, eu vou jogar aqui uma curiosidade para vocês. Lá no final, o André Luiz encontra o avô dele, mas eu não posso contar o resto, é só isso. Então, vamos começar a estudar o cérebro. Vamos relembrar desses dois enfermos que tinham os cérebros intoxicados de ódio, de mágoa, de rancor. E estavam em sintonia absoluta porque eles estavam vibrando os mesmos sentimentos de ódio, não é? E eles rolaram do terceiro andar para o primeiro andar da casa mental em razão desses problemas, então, desses sentimentos. Então, nós vamos conhecer a história deles, desses dois enfermos. Quem são eles? O que eles fizeram para estarem assim, para estarem ligados? Então, esse que está aqui deitado é o encarnado que está sendo obsidiado, e o nome dele é Pedro. Lá no capítulo 5 que a gente descobre o nome dele.
Ele foi empregado do que é hoje o seu obsessor desde a infância. Então, desde pequenininho, ele trabalhou para essa pessoa. E, na maioridade, ele exigiu o pagamento pelos vários anos de serviço prestado. Ele quis receber tudo que ele tinha trabalhado, mas ele recebia ali o alimento, ele tinha o apoio daquela pessoa, mas ele queria receber em dinheiro todos aqueles anos. E o desencarnado é o obsessor e o nome dele é Camilo. Por que que ele odeia tanto esse que está doente? Ele ofereceu para ele uma vantajosa posição nos negócios e concessões substanciais. Ofereceu ali coisas que ele tivesse uma vida razoável, né? Naquele momento, pudesse ter uma vida mais tranquila. Ofereceu várias coisas, mas não pagaria nada relativo ao passado. Então, o Pedro ficou indignado e, de certa forma, com razão. Assim explodiu a discórdia. E palavras rudes surgiram, foram trocadas entre vibrações de cólera, uma briga horrível, inflamar. E a cólera, né, ali aquelas palavras rudes, daquilo tudo que aconteceu, inflamaram o cérebro de Pedro. Pedro é o encarnado, vamos sempre lembrando. Ele ficou ali com ódio, muita raiva do Camilo. E no auge da ira, Pedro assassinou Camilo, dominado por selvagem fúria. Se deixou dominar por esses instintos animalescos. E quando nós nos deixamos envolver por essas energias, por esses instintos animais, nós até temos aparência de animais mesmo. Em seguida, Pedro montou o cenário perfeito de um assalto. Fez parecer ali que havia sido um assalto, chamou a polícia, criou todo um clima, ficou ali calmamente e enganou a justiça humana, que não conseguiu desvendar aquele crime, porque ele agiu de forma muito perfeita. E agiu depois como se fosse um protetor, tanto do morto quanto dos parentes e dos bens do mesmo. Esteve ali junto aos parentes, amparando, consolando. Mas antes disso tudo, antes dele chamar a polícia, ele retirou uma quantia muito grande dos cofres. Mas aquele obsessor ali estava vendo tudo. Ele foi morto e estava percebendo tudo o que estava acontecendo. Depois, Pedro retirou-se discreto para um grande centro industrial e aplicou os recursos econômicos que ele havia retirado em atividades lucrativas. E ganhou muito dinheiro com isso, com essa atividade. Ele conseguiu enganar os homens, conseguiu enganar a polícia, conseguiu enganar a família do morto, as pessoas ali daquela sociedade, conseguiu enganar a todos. Mas não conseguiu iludir a si mesmo, não conseguiu enganar a ele mesmo. E também não conseguiu enganar o obsessor que estava prestando atenção nele. O desencarnado, então, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a segui-lo. E seguiu o Pedro por muitos anos, que nós vamos ver lá na frente. Estava constantemente ao lado do Pedro, buscando ali a vingança. Fixou-se sobre a sua organização psíquica à maneira de era sobre muro viscoso. Era é aquela trepadeira que tem umas garrinhas, tem uns espinhos e ela vai grudando na parede. Então, a comparação aqui da era é porque ele estava de tal forma ligado ali que era muito difícil deles se separarem.
E não sei se alguém já viu a Hera num muro, quando ela cresce e ela toma conta de um muro, é muito difícil para cortar aquela Hera, para retirar de onde ela vai grudando. Esse espírito estava de tal forma ali, preso, que parecia uma Hera no muro. E tudo fez o homicida para atenuar esse assédio do obsessor. Ele sentia ali as vibrações, ele se incomodava, ele não sabia, ele não tinha consciência que havia um obsessor. Mas a consciência dele o acusava da morte, criava para ele ali uma dificuldade, e ele sofria com isso. E também os patrimônios econômicos não lhe diminuíam o sofrimento e a intranquilidade. Ele que pensou que ter dinheiro seria bom, ele não teve tranquilidade e nem deixou de sofrer. Resolveu casar-se, então, para ver se aliviava aquela situação de alguma maneira. Teve 5 filhos e trabalhava com muita intensidade para se manter distante dessa lembrança, desse incômodo que ele sentia. Conseguiu até um certo equilíbrio, porém o obsessor jamais o largava, ele não desistia disso. Então, de vez em quando, Pedro passava por depressões e estranhos pesadelos que ele nem compreendia o que seria aquilo. Então, Calderaro faz uma observação de muita importância. Ele nos mostra que as leis humanas correspondem à falibilidade dos homens, quer dizer, as nossas leis são falíveis conforme nós somos, conforme a nossa imperfeição. E ela nem sempre abrange, consegue alcançar determinados crimes que às vezes ficam na nossa consciência. Nem sempre conseguem fazer a justiça que muita gente deseja. Mas as leis divinas jamais falecem. E é por isso que ele sofria tanto, porque nós sabemos que as leis divinas estão inscritas na nossa consciência. E nós, quando infringimos as leis, imediatamente sentimos na nossa própria consciência essa dor, esse incômodo. Então, porque essas leis não falham nunca. A mente criminosa de Pedro, assediada pela presença da vítima, o Camilo, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, que nós estudamos na semana passada. Então, ele ficou ali, fixo naquela região. E se vocês lembram, o Márcio falou que nós não podemos ficar numa região fixa. Nós temos que andar nos 3 andares da nossa casa mental. Nós precisamos interagir nas 3 posições. E ele ficou preso ali, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo. Então, ele não entrava em contato com o alto, ele não conseguia entrar em contato com o alto porque ele ficou estacionado na região intermediária e não acessava aquela região superior do cérebro. E a Calderaro faz uma análise dos 2 irmãos. E ele diz: temos aqui 2 amigos de mente fixada na região dos instintos primários, porque eles estavam ali buscando as questões primárias da existência, querendo as coisas primárias. Pedro, pela recordação do remorso, arruinou os centros motores. Então, ele arruinou os centros motores do cérebro dele, desorganizando o sistema endócrino. E, com isso, teve reflexo em órgãos vitais. Por isso, ele estava no hospital, por isso, ele estava internado num hospital, doente por causa dessas questões, desse remorso. Camilo converteu todas as energias na ideia de vingança. Camilo, então, não se satisfazia.
mantendo-se longe da razão e do amor ao próximo. E eu gostaria aqui de lembrar uma passagem do Evangelho que fala assim, que nós nos enganamos, que achamos que morto o animal, morto o veneno. Então, quando nós achamos que um bandido que morre, nós vamos ficar livre dele, estamos redondamente enganados. Nós vamos tê-lo na condição de espírito e livre para fazer o que ele quiser, como está aqui o Camilo agindo sobre Pedro. E Calderaro nos mostra que essa afirmativa do Cristo, amar os inimigos e orar pelo que nos perseguem, não é mera virtude. E nós fizemos uma pergunta para chamar a todos para virem assistir o nosso estudo. Nós perguntamos se essa afirmativa do Cristo tem base na ciência. E Calderaro diz que é princípio científico de libertação do ser e de progresso da alma. E eu quero citar aqui o doutor Sérgio Lopes, da Associação Médico Espírita, numa palestra brilhante, onde ele afirma que aquele que leva a vida de maneira leve, o que é manso, ele infarta menos, ele adoece menos, ele tem menos acidente vascular cerebral, ele tem relações melhores com as pessoas, tem menos depressão, está menos sujeito a doenças e se recupera mais rápido de doenças. Portanto, a ciência vem confirmar isso que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. A ciência tem comprovado e tem recomendado para as criaturas, para que se viva melhor, amar os inimigos, orar pelos que perseguem e também, desculpem, alguns médicos têm recomendado isso, mas também orienta a sermos mais tranquilos. E ele ainda diz mais, o doutor Sérgio Lopes, que aquele que não leva desaforo para casa morre mais rápido, morre mais cedo. E aquele que é chamado, que tem o sangue de barata, vive mais tranquilo, se relaciona melhor com as pessoas, é mais amado, é mais aceito pela sociedade. Então, é a ciência comprovando as palavras do Cristo. Então, vamos seguir aqui vendo que o doente estava aflito e o obsessor mais agressivo. Então, André Luiz ficou aflito também, querendo ajudar, e diz: por que não socorrer com palavras de esclarecimento essas criaturas? Vamos falar com eles, né? Ô, Calderaro, vamos aqui, vamos ajudar, cheio de vontade de auxiliar. E Calderaro diz: falaríamos inutilmente, André, nós não íamos conseguir fazer nada, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. O conhecimento, quer dizer, ele tem muito conhecimento, que nós já vimos, auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos. Aí nós vimos que Calderaro aplicou o magnetismo, e ele cita ali para o Seigur, ele fala de que o magnetismo é amplamente utilizado no mundo superior, então ele aliviou aquela criatura, não é? Então eles fizeram muitas coisas. E afirma: só os que amam conseguem atingir as causas profundas. E aí nós vamos entrar no capítulo 5º, o poder do amor. E surge uma sublime mulher, que nós vamos conhecê-la agora. É Cipriana, a portadora do divino amor fraternal. Mas Cipriana não é portadora do divino amor fraternal por causa de um dom que foi concedido a ela. Ela é portadora do amor porque ela muito sofreu. Ela passou por dificuldades terríveis e venceu
com fé em Deus, com firmeza de propósito, com caráter firme e com ligação divina o tempo inteiro. Mas eu não vou contar para vocês como ela conseguiu esse amor. Vou deixar que vocês leiam lá no capítulo 5º, porque eu não posso dar spoiler aqui do capítulo 5º. E em seguida ela se concentrou em prece e impregnou-se de sublime poder. Ela tinha essa condição já com ela de se ligar ao alto de forma poderosa. E uma suave luz descia do alto sobre sua fronte venerável. E André Luiz descreve esse momento com uma beleza incrível que eu não tenho a capacidade de dizer aqui para todos, porque ainda me faltam essas qualidades, mas eu recomendo a leitura na íntegra. E ela estendeu as mãos com seu magnetismo forte para aqueles desventurados, atingindo-os com esse poderoso magnetismo. Os doentes sentiram o respeito e o temor. Eles não conseguiram reagir ali diante daquela mulher. Eles também foram tomados por uma emoção irreprimível. Ficaram tão tocados naquele momento. Então, Cipriano os tocou na região visual e eles que antes não viam aqueles que estavam ali, passaram a ver todos os presentes. Pedro, então, ajoelha-se e confessa: eu matei um homem. Mas Cipriana faz uma advertência a Pedro de uma maneira tão amorosa, tão carinhosa e tão maravilhosa, que nós precisamos ler e refletir sobre a forma como essa mulher agiu. E ela diz assim: por que destruíste a vida de teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Porque Pedro quebrou uma harmonia, ele destruiu a vida de um irmão. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos. E muitas vezes nós queremos justiça, mas o que nós entendemos por justiça ainda é a vingança. Como conciliar a justiça com o crime? Como é que pode a justiça andar junto com o crime? É impossível. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Então, Pedro, achando que ia conseguir aqueles bens materiais, ficaria livre daquele companheiro, mas perdeu a tranquilidade e desarmonizou o seu cérebro, desarmonizou o seu corpo físico. Mas ela orienta: nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Vimos ao teu encontro para estimular-te à regeneração. Então, ela vem ali proporcionar a Pedro a regeneração, a retomada. E ela vai ter uma decisão muito interessante. Depois ela se dirige a Camilo e diz: que fazes tu, Camilo? Fechado a compaixão, porque Camilo não queria perdoar. E ele ali dizendo assim: o que eu posso fazer é odiar com todas as minhas forças. E ela diz: quantos se aproveitam da hora de reflexão de um amigo para iniciar séculos de perseguição. E se nós buscarmos as obras de André Luiz, vamos ver muitos casos dessa natureza, de criaturas que, num momento de reflexão, cometeram crimes terríveis e isso virou séculos de perseguição. Reencarna e volta, desencarna e voltam do mesmo jeito. A condição de vítima não te confere santidade. Essa frase eu quero dizer a todos aqui que ela me impactou de uma maneira, eu estou refletindo muito sobre ela, por causa que quantas vezes a gente acha que porque está sofrendo, né, viramos santos? Não, não é assim.
Em seguida, ela decide completar o trabalho na casa de Pedro, porque ela queria mostrar a nova vida de Pedro, que Pedro estava fazendo. E leva Camilo e leva o Pedro. Também é muito impressionante que, para levar o Pedro, foi só a Cipriana. E para levar o Camilo, precisou do André Luiz e do Calderaro. Ora, um desencarnado pesava mais do que um encarnado. Por quê? Porque ele não queria perdoar. Porque ele nutria tanto ódio nele que o perispírito dele pesava mais do que estava encarnado. E aí ela mostra aquele lar e diz a Camilo: se Pedro cometeu falta grave, tem feito o possível por reerguer-se numa vida nobre e útil. Quanto a ti, que fizeste? Há exatos 20 anos que o teu propósito é o extermínio. A vingança detestável tem sido teu objeto exclusivo. E ela faz ali um discurso tão veemente, mas tão amoroso, mas firme para Camilo, que ele fica muito abalado. E ela diz: somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores. Então Camilo, tomado de emoção, exclama: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, começando a trabalhar. E agora nós apresentamos aqui a nossa bibliografia, e essa nossa apresentação foi feita com base no disposto da Lei número 9.610, de 98. Nós vamos agora passar para a parte interessante, que são as ligações com o Evangelho, com os nossos companheiros, e eu passo a palavra para quem vai começar. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É uma grande alegria, estamos juntos novamente, que coisa boa. Muito bem, me chamou muito a atenção, me impactou o momento em que explodiu a discórdia. Pedro, dominado pela cólera, atingiu o auge da ira e deixou-se dominar por selvagem fúria, matando o seu tutor. Pois é, Pedro matou uma pessoa. Com isso, ele destruiu a tranquilidade de um companheiro e a sua própria. Instalou-se naquele momento um processo obsessivo muito doloroso. Foram 20 anos de muito sofrimento, em que Pedro não tinha paz. Mas poderia ser diferente esta situação? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, o Espírito Protetor nos diz: se pensasse que a cólera nada resolve, lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo. Torna infelizes todos os que o cercam. E André Luiz, na obra O Espírito da Verdade, lição 45, nos esclarecendo acerca das lições do Evangelho, nos diz: a cólera apresenta várias negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Não resolve, agrava. Não reúne, separa. Não edifica, destrói. Evite, portanto, a cólera, nos ensina ele, como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. E finaliza nos dizendo: mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz,
Comece o dia rogando a divina providência, o socorro providencial de uma laringite. Boa noite, meus irmãos. Nós vimos que lá no capítulo 5 está registrado que Pedro só conseguiu ser atendido, socorrido espiritualmente, depois que fez uma prece sentida, sincera. Mas isso só aconteceu, e a Jamila acabou de lembrar isso, depois de 20 anos dele ter cometido o assassinato. Será que Pedro não poderia ter sido socorrido anteriormente, antes desses 20 anos? Na conversa que a mentora, a benfeitora Cipriana teve com ele no plano espiritual, quando do socorro, ela deixa claro que se ele tivesse recorrido à oração santificante, se ele tivesse tido uma postura mental de arrependimento diante da vida, se mentalmente ele tivesse pedido perdão a Camilo, tivesse o desejo de se regenerar diante da vida, ele teria sido socorrido em tempo bem inferior a esses 20 anos. Nós vimos, portanto, a importância da oração nesse processo, mas a oração acompanhada da vigilância, pois que para ter essa postura mental, ele teria que estar se vigiando interiormente, estar se analisando, para aí sim tomar a decisão. Vejam que o tempo passou e ele chegou a ter todos os desequilíbrios que a Somara narrou na sua apresentação. Portanto, meus irmãos, nos lembremos dessa recomendação de Jesus que todos nós conhecemos, do orai e vigiai, que na verdade o vigiai vem antes do orai. Vamos praticar mais para evitar males maiores em nossas vidas. Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Nós também destacamos aqui a dor do remorso, né? Como foi dito na apresentação, como ela pode levar a graves prejuízos mentais e físicos para nós, né? Quando a gente permanece com esse sentimento aí, fixando a nossa mente no erro, sem conseguir acessar os sentimentos mais elevados aí que poderiam nos levar ao arrependimento sincero e à reparação tão necessária. E na Revista Espírita de agosto de 1867, tem um estudo moral lá intitulado A Força do Remorso, que vai contar o caso de Jean Risac, muito parecido com esse caso que nós estamos estudando. Ele, muito consumido pelo remorso, ele faz a sua confissão pública às autoridades, porque ele dizia que aquele sentimento era tão horrível, tão difícil de ser suportado, que qualquer pena que ele recebesse seria um suplício muito menor do que aquela dor do remorso. E a gente vê que no caso de Pedro, Calderaro até fala que caso ele fizesse essa confissão, ele amenizaria o seu sofrimento, mas ele não conseguia fazer essa confissão pública, né? E quando ele então se confessa a Cipriana, a gente vê que esse sentimento do remorso, que é um indicativo, sim, de progresso do nosso senso moral, então esse sentimento ele passa a ser canalizado de uma forma positiva, né? Para realmente ele reconhecer o erro dele, se arrepender sinceramente e partir, então, para a sua regeneração. E lá nas instruções lá dos espíritos, né, que comentaram esse caso lá de Jean Risac, eles falam que é um sentimento que é como uma serpente que vai ali sufocando o coração, né, como se ele envolvesse o coração dessa forma, mas que esse sentimento ele não pode ficar sufocado como Pedro fez, a gente, né, que ele pode aí nos levar a torturas morais aí muito ruins, prejudicando nossa saúde física e mental, como a gente viu. E Kardec vai comentar que
é bom que a gente, já aqui na Terra, que a gente trabalhe esse sentimento do remorso, né? Para que a gente não chegue no mundo espiritual, que é um mundo onde nada é ocultado, né? Para que a gente não sofra depois do nosso desencarne. Então, que a gente resolva esse sentimento e não abafe esse sentimento dentro de nós. Meus queridos amigos e amigas, eu acredito que assim eu posso chamá-los. Boa noite a todos. Mas sabe o que mais me impactou nesses comentários aí desses 2 capítulos? Foi os comentários a respeito do lar. Mesmo tendo Pedro cometido mal, mesmo tendo ele aí conseguido, né, tirar esse remorso, ter vivido aí nessa parte intermediária, ele conseguiu uma família cultuando os princípios cristãos. Ele conseguiu colocar no coração dos seus filhos o bem e o amor, com a ajuda de sua esposa. E esse comportamento, além de tudo, ele serviu para Camilo. Quando Cipriana leva Camilo lá, ele vê aquele lar ali organizado. E Kardec, lá no capítulo 14, nos diz que no nosso lar não só encarnam espíritos que estão a nos cobrar, que nós temos amigos dentro do nosso lar que nos auxiliam. E aqui também eu me lembro hoje da lição de Emmanuel, na Seara dos Médios, onde ele fala que o lar é a nossa academia da alma. Veja bem, quando a gente fala em academia, é o esforço para que nós possamos, então, estar exercendo a paciência, a moderação, a mansuetude que foi falada aí, a compreensão. E mais, Kardec diz lá no Livro dos Espíritos para nós, se nós relaxarmos esses laços de família, o egoísmo se recrudescerá em nós. Então, meus amigos, pensemos no nosso lar, pensemos na nossa família, pois é ali dentro que nós nos habilitaremos para um futuro bem melhor. Muito bem, boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Quantos ensinamentos estes capítulos do livro O Mundo Maior traz para nós. Calderaro, André Luiz, Chico capricharam. E nós tivemos oportunidade de destacar aquela parte final, porque Calderaro, trabalhador imenso, André Luiz também. E, de repente, Calderaro fala para André Luiz, olha, essa obsessão entre Pedro e Camilo aí, nós não temos como trabalhar nela direto, porque nós estamos aqui com o conhecimento e o conhecimento só age por fora. Porque nós, André, disse Calderaro, ainda não amamos esses dois como amamos os nossos irmãos, o nosso pai, a nossa mãe. Olha, é de grande impacto esta fala do Eusébio. E que para isso é preciso chamar uma outra pessoa que já tem essa capacidade do amor por dentro, que é a irmã Cipriana. A irmã Cipriana trouxe essa explicação para nós, como a senhora falou lá no capítulo 5. E quando nós falamos do amor, que tem essa capacidade de agir por dentro, nós estamos falando do amor que traz em seu âmago, no seu centro, a afabilidade e a doçura. A afabilidade e a doçura consta lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, nesse item, a afabilidade e a doçura, onde nos é dito que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são suas formas de manifestação. Portanto, nos ensina e nos incentiva esses ensinamentos de Calderaro, André Luiz e Chico a desenvolver em nós essa afabilidade e essa doçura para que o nosso amor possa agir por dentro. Eu vou fazer uma pequena intervenção rápida
para lembrar que vocês podem fazer perguntas no chat e a gente vai ter um tempinho para responder. Vamos lá, gente. Boa noite, caros irmãos. Perante a experiência regeneradora, Pedro e Camilo caíram desastrosamente. Se o primeiro deu início ao seu processo regenerativo, constituindo um lar e o edificando, o segundo cristalizou-se no próprio vitimismo, focando apenas nos acontecimentos que lhe tiraram a vida. O que nos leva a pensar: será que não estamos perdendo tempo agindo tal qual Camilo, cristalizando nossa mente numa dor ou num acontecimento, atribuindo a terceiros, pais, filhos, cônjuges ou a outras pessoas e circunstâncias a responsabilidade pelos nossos infortúnios? Quando os nossos lamentos, caros irmãos, se tornam constantes, dão indícios de que nós não queremos mover esforços para nos renovar. A nossa dor sempre será maior do que a do outro. E se alguém vencer um obstáculo ou uma provação, é porque aquela provação era menor do que a nossa. Quando assim procedemos, abrimos mão do trabalho renovador que nos compete. Como disse Cristo em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Foi por isso que Cipriana advertiu Camilo, dizendo que talvez a causa do seu infortúnio poderia estar nele mesmo e que ele deveria olhar para si antes de acusar os outros e a providência divina. William Shakespeare nos diz que chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair as outras. Enquanto o choro de Camilo era de revolta, de vingança, de vitimização, a dor e o sofrimento torturavam o seu ser. Mas quando o choro foi de renovação espiritual, ele recebeu o alívio, iniciou seu processo de melhoramento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Boa noite, irmãos e irmãs. O que chamou atenção foi o poder do amor. O que aconteceu a Camila e a Pedro, quando adotaram a nova postura, foi para eles assim, uma nova oportunidade, um novo começo para ambos. Vamos pensar bem nesse choro e nessa dor que Kátia mencionou, e o segundo choro foi de renovação. E nesse momento, nessa troca de postura frente à vida, às novas oportunidades, não se deu pelo saber, nem pelo conhecimento, nem pela técnica da equipe espiritual ali presente. O que a gente viu mesmo foi o resultado do cumprimento do maior ensino de Jesus, que é amar. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. O exercício do amor ensinado por Jesus, conforme o seu evangelho. Então, não foi só o ensino, a técnica, o conhecimento, mas foi a prática. E foi o que Cipriana fez e faz. Ela ama fraternalmente, genuinamente, e ligando-se assim mais e mais com o alto, com muita sublimidade. Aí acolheu esses dois espíritos, trazendo para si, trazendo para Jesus, libertando essas duas consciências. Tal é o poder do amor. Segundo o espírito Fenelon, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, fala o seguinte, que o Evangelho de Jesus há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. E há de também de transformar essa terra, tornando essa terra a morada de espíritos superiores, superiores aos que estão hoje aqui habitando essa terra. Continua o espírito Fenelon, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. E ele usa uma expressão tão interessante, ó. Sois um grão de areia. Então, o que é um grão de areia? Nada, né? No entanto, ele chama atenção. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, psicografia de Divaldo Franco, fala que o amor gera confiança. O amor nos arranca da negação, nos arranca do sofrimento. O amor nos colore de luz, de beleza, de esperança, nos impulsiona ao progresso, faz tomarmos novas proposições. A gente também lembra aqui a carta de apóstolo Paulo, na primeira carta deles ao Coríntios, e particularmente
Em particular, o versículo 2, que fala o seguinte: mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Jesus diz, gente, fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho, capítulo 15. E lembremos de Jesus também relatado em Marcos, capítulo 16, versos 15. Ide pelo mundo todo, e anunciar o Evangelho a toda criatura. Amemos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Usemos, sim, gente, a psicoterapia do amor. Esse é o poder do amor. Gente, eu estou aqui emocionada ouvindo vocês, meu Deus, quanta coisa linda. Tem alguma pergunta aí, Márcio? Temos aqui, Selmara, duas perguntas Então vamos muito lá. interessantes. Olha, o Alencastro está perguntando para nós o seguinte: o amor de Cipriana se assemelha ao amor de Maria, mãe de Jesus? Não é verdade? Será que se assemelha? O que vocês acham aí? Olha, eu posso falar? Ou é só o pessoal ali? Pode falar, Selmara. Olha, quando eu li isso, Alencastro e todos os demais, eu me lembrei de Maria. Ela pode não ter o mesmo amor de Maria, mas eu acho que ela é bem amiga de Maria. E eu fiquei pensando sobre quando o Áureo diz que Maria senta do lado direito de Jesus e que nenhum processo é deliberado pela justiça de João Batista se não passar pelo amor de Maria. Portanto, ela deve ser ali uma secretária, não é? A Cipriana tem essa impressão, que ela pode ser ali uma secretária de Maria. Uma outra coisa, né, Ciomara, é a questão que ela se coloca como mãe. E esse amor de mãe aí, ele é imensurável. Nós não temos como mensurá-lo. Talvez não chegue, igual você colocou, ao amor de Maria, mas é enorme o amor que ela tem. Inclusive, o André Luiz faz uma colocação belíssima no final do capítulo, que eu vou pedir licença aqui para ler, porque eu não sou capaz de dizer. Ele diz assim: depois dele olhar a Cipriana, compreendi que a mulher santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Então, todas nós mulheres devemos nos desafiar a buscar esse amor, porque se está falando aqui do amor da mulher, nós podemos, é só nós acreditarmos. Muito bem, muito bem. Olha, comparar o amor de Cipriana ao amor de Maria, mãe de Jesus, nós ainda não temos essa capacidade, não, viu, Alencastro? Mas, sem dúvida, basta para nós sabermos que o amor de Cipriana age por dentro. Não importa mais o tamanho do amor. Esse amor que age por dentro, ele já tem capacidade de exercer mudanças grandiosas na nossa vida e na vida daqueles que nos cercam. Mas a Neiva quer saber. A Neiva quer saber o seguinte: as doenças crônicas podem ter a causa nos sentimentos e de mágoas? Por exemplo, pela falta do perdão? O que vocês acham? Um de cada vez. Não tenta falar muita gente junta, não. Vamos lá. Gente, fala aí do perdão. É importante a gente tratar a questão do perdão, não é? Será que as doenças crônicas têm relação, guardam relação? Bom, A gente já tem muita literatura aí. A própria ciência, né, já nos alerta sobre essa questão
das pessoas que guardam mágoas, rancores e tudo, refletisse nas doenças do nosso corpo físico, né? E nós vimos, inclusive numa questão prática aí que a senhora Mária nos trouxe, foi o próprio peso, né? A densidade do corpo perispiritual de Camilo era muito denso, muito pesado, de tal forma que a Cipriana pediu para que André Luiz e Calderaro ajudassem, né, a transportá-lo lá até a casa de Pedro. E foi dito, né, na nossa apresentação pela Silmar, que isso refletia a sua falta de perdão, né? Então, a gente vê que a falta de perdão ocasiona muitos problemas para o nosso espírito, que pode se revertir, né, se manifestar sobre a forma de doença no nosso corpo físico. Muito bem, a Neiva aqui, ela já foi até feliz na pergunta, né? Que ela fala assim, as doenças crônicas podem. Não quer dizer que todas as doenças crônicas têm por causa os sentimentos e as mágoas. Então, a pergunta dela já foi uma pergunta muito bem elaborada, muito feliz, viu? Parabéns. E a Jamila já respondeu ali, olha, com certeza, aqui no nosso exemplo aqui que André Luiz traz para nós, é o sentimento da vingança, a falta do perdão, que faz desenvolver essa doença da alma. Nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, quantas vezes já perdemos a estribeira, já fizemos algo e que depois nós sentimos isso no corpo físico. Um sentimento ruim e a gente sentiu isso no corpo físico. Já aconteceu muitas vezes com a gente. Então, realmente, a falta de perdão causa, sim, problemas, pode gerar, sim, problemas, além de espirituais, problemas físicos também. Ô, Márcio, tem alguma pergunta? Não, tem alguns comentários apenas. Mas eu tenho uma pergunta aqui rapidinha, então, e aí depois você lê os comentários. Faça a pergunta fácil, seu É fácil. Esse caso aqui é uma mera ficção científica que André Luiz traz para nós, né, gente? Isso não acontece na nossa vida, no nosso planeta. Ele inventou essa história aí para poder falar do cérebro. O que vocês acham? Fala aí para nós. Como não, Silmara? Muito especialmente aquele momento lá de explosão da cólera, por muito pouco, por muito menos, nós estamos perdendo a nossa tranquilidade. Às vezes, não conseguimos dominar as nossas emoções. É muito preocupante isso, porque qualquer um de nós que não trabalharmos por dominar as nossas emoções, podemos sim cair no momento excessivo de cólera e comprometer a nossa encarnação, nos comprometer com o sofrimento durante muitos anos, simplesmente por um momento de descontrole emocional. E essas histórias não são raras. Basta que a gente ouça um pouco dos noticiários, né? Que, aliás, eu confesso, tenho evitado os noticiários, para que a gente se depare com situações práticas nesse sentido, infelizmente. A Jamila falou que evita os noticiários, e eu vou só fazer essa observação, porque eu quero ouvir os comentários aí do chat, que também esses jornais sensacionalistas que trazem as realidades, é verdade, trazem as realidades, mas alimentam os nossos cérebros, as nossas almas, de coisas negativas que podem nos levar ao descontrole emocional e podem nos adoecer seriamente. Portanto, a gente tem que pensar muito bem no que a gente está, como é que a gente está alimentando o nosso espírito, como é que a gente está, o que a gente está trazendo para a nossa alma. Vai lá, Márcio.
Muito bem, olha, comentários aqui, nós temos vários aqui, né? Tem a Eliana dizendo que também está muito emocionada, tem a Andréia, que está aqui conosco, que falou que lembrou do padre Germano, né, André? Você não quis falar, não, e colocou aqui no chat, Andréia. Tá bonitinho, hein? Muito bem. A Leda disse que a gente não tem como mensurar tantas lições que estamos aprendendo com esse estudo. O Paulo diz que o pensamento é o nosso comandante maior, né? Que o sentimento de perdão interage diretamente com ele. E também nos diz que esses fatos trazidos por André Luiz, e não só nessa obra, como em outras, né? E penso, né, Paulo? Acontece com muita frequência aqui no nosso plano e por vibrações de baixa qualidade nossa. Pode abrir seu microfone, seu Seu microfone está fechado. Bom, agora já não temos mais tempo para perguntas nem para comentários. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Mas eu vou deixar que cada um aqui diga em 30 segundos se a gente deve continuar lendo esse livro ou se a gente para por aqui. Diga aí, gente, e dá um tchauzinho para o pessoal. Eu vou começar. Eu confesso que eu já estou lá na frente, não me aguentei, viu? Então, vale muito a pena continuar a leitura desse livro. Muito obrigada por estarmos juntos nesse período aí. Boa noite. Vamos na ordem dos que falaram. Então sou eu. Puxa, o estudo dessa obra me ajudou muito, porque eu estava disposto a utilizar as minhas férias exatamente para empreender determinados estudos para atender necessidades íntimas que eu estava sentindo. Só que eu não sabia que eu iria encontrar exatamente nesta obra. Portanto, vale muito a pena. Eu agradeço a oportunidade de ter participado. E a minha bronca, né, Rodolfo? São lições aí que a gente vai carregar para o resto da vida, né? Que a gente lê, relê, está sempre aprendendo mais, cada vez mais. Então, ler, estudar sempre essa obra, ter ela ali sempre perto da gente. Foi um prazer imenso, uma alegria imensa. Obrigada, Selmara, pela oportunidade. Não tenho muito a acrescentar ao que os nossos amigos falaram. Quero muito agradecer. Obrigada a todos. Muito bem, gente. Olha, muito feliz em estarmos juntos aqui. Vamos reler, sim, reler e estudar esta obra, porque ela tem muito mais coisas para frente aí, que vai nos trazer grande surpresa. Muito feliz de estarmos juntos nessas 4 semanas. Tchau. E não só continuar lendo e estudando, não só essa obra, como todas as demais de André Luiz. E lembrar que não são meras histórias, são vidas reais de irmãos que colocaram a cara a tapa para nos mostrar o caminho para que a gente não erre tanto quanto eles erraram. Então, a gente tem que valorizar o empenho desses irmãos. Então, boa noite a todos. Então, acho que eu vou com todo mundo. Sim, vamos seguir essa obra. Me chamou a atenção a questão do cérebro, como que é impactado pelos nossos sentimentos, ações, as nossas decisões e das vidas anteriores. Para ler o resto, já vou ler tudo de novo, novamente, e já começar a arriscar tudo novamente. Vale super a pena. E gratidão aí, Selmara e grupo, por podermos participar desse estudo, foi muito incrível. Eu só quero agradecer à direção da casa que confiou no nosso grupo e apostou no nosso trabalho. Então, até logo a todos e agradeço também a presença de todos que vieram nos prestigiar. Um abraço. Muito bem, meus irmãos. Nós chegamos aí ao final deste mês e desta pequena imersão na obra No Mundo Maior. Mas como todos falaram, e nós não vamos dar nenhum spoiler aqui, mas olha, o finalzinho,
quando André Luiz encontra Cláudio M., que é assim que é definido o seu avô, é uma situação de emoção que só quem ler o livro poderá. Quem não leu, já perdeu, porque eu já li esse livro umas 3 ou 4 vezes. E vocês verificarem as ações de Cipriana, porque, meus irmãos, Calderaro tinha conhecimento. Foi ele que disse, são palavras dele. Cipriana possuía o amor. E esta obra se desenrola, então, com as ações de Cipriana. Olha, quem não leu vai ter uma grata emoção. E quem já leu vai ter uma grata satisfação de recordar tudo isso. Mas, a partir do próximo sábado, é uma outra imersão que vai valer muito a pena, porque é ação e reação. Isso é uma lei de Deus. É uma lei que é, inclusive, lei física. E ela se reflete na nossa natureza, na nossa vida. E André Luiz desenvolve isso e será também para todos nós um grande aprendizado. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam durante essas 4 semanas e espero todos vocês na próxima semana para darmos continuidade ao nosso estudo. Muito obrigado, agradeço os nossos instrutores do nosso Cefac, que interagiram durante este mês neste trabalho. Muito obrigado a todos vocês